Graça e a paz do Senhor. Amém. Abre sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. E a partir do verso 32, vamos ler alguns versículos. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Jesus Cristo está falando para a igreja sobre o que vai acontecer quando estiver próximo da sua volta. Que a igreja do Senhor Jesus, ela vive no aguardo, né? Da vinda do Senhor. Por isso que toda Santa Ceia nós precisamos trazer a nossa lembrança de que nós não vivemos para nós, mas vivemos na espera daquele que disse que voltaria. Mateus 24 diz assim: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, se não somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo e casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem, pois 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Porquanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Você pode se assentar. Quando nós olhamos para os terremotos, tsunamis, tempestades, furacões, guerras, fome, pestes, pandemia, então nós vemos que alguma coisa se movimenta. E a gente precisa entender qual é o papel da igreja enquanto espera o Senhor Jesus. O que nós precisamos entender? Em Jesus Cristo se revela todo o projeto que Deus tem para nós. Lá no Apocalipse 1, no verso de número 8, João escreveu assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, o dia que nós aceitamos Jesus, recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, então nós recebemos uma revelação de quem é o Filho de Deus. Você se lembra do dia da sua conversão? As pessoas não se convertem igual. Não é da mesma forma para um e para o outro. Jesus Cristo chega e ele mostra para nós, ele toca exatamente nas nossas dúvidas, ele toca nas nossas carências, ele toca nas nossas dores, ele toca nas nossas confusões. E nós, quando contemplamos Jesus, a gente percebe que já encontrou tudo que precisava. Aconteceu isso com você? Quando as pessoas aceitam Jesus, elas então fazem uma retrospectiva da vida que elas viviam. E seus sonhos, seus anseios,
aquilo que as norteava, né? Seus valores, padrões, estruturas mentais, emocionais, aquilo que fazia um sentido para ela. E quando ela entende quem é Jesus Cristo, ela sabe que uma nova vida está se abrindo diante dela. Não, peraí. Eu sou eu, né? Eu sou o resultado da casa onde eu nasci, a educação que eu recebi, as coisas que eu aprendi no seio da família, as coisas que eu aprendi na vida, as minhas experiências boas e ruins, mas agora eu encontrei Jesus. Então, um novo mundo, uma nova vida, um novo sentido. A maioria das pessoas, elas gastam tempo tentando administrar essas duas vidas. A vida que ela tinha antes de Jesus, com os pensamentos, com os sentimentos, com os valores, com os medos, né, que ela tinha antes de Jesus, e agora com Jesus. Até que um dia ela percebe que essas duas formas de viver, elas são irreconciliáveis. Não tem como eu conciliar a minha vida, aquilo que eu me construí, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero com aquilo que Jesus me apresenta. Então, se você já entendeu que não dá para conciliar e que você precisa deixar essa vida, que você precisa se desapegar, você tem que se desapegar de sonhos, se desapegar de sentimentos, de desejos, razões e sentidos, para abraçar Jesus. Por quê? Entendeu que Jesus Cristo, ele preenche todos os espaços de sentido da minha existência. Já aconteceu isso com você? Não. Se não aconteceu, precisa acontecer. Tem que chegar um momento em que a pessoa se rende. Ela diz assim, não, eu recebi Jesus. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é tudo para mim. Então, todos os medos que eu tinha, todas as culpas, todos os receios que eu tinha, eu preciso deixar para trás. E eu preciso buscar entender o que é viver essa nova vida, essa vida com Cristo. Porque Jesus Cristo diz que a igreja dele precisa ficar atenta. Ele disse assim, porque o Filho do Homem virá, ele ainda não veio, mas ele está por vir. E ele disse que alguns sinais aconteceriam. Agora, o que a gente precisa entender? Que nesse período, entre a ascensão e entre o retorno de Jesus, quem se torna o alvo aqui na terra é a igreja. Você precisa entender isso. Jesus Cristo disse assim para Pedro, né, a respeito da revelação que Pedro teve da sua identidade, né? Disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele disse: bem-aventurado sois, Simão Barjonas, porque não foi pelo sangue nem a carne que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Você é pedra, e sobre essa pedra vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, assim, a igreja vai ficar e tudo vai estar voltado para a igreja. Jesus vai estar voltado para a igreja. Todo o trabalho dele é para fortalecer e edificar a igreja, para que a igreja se distingua, para que a igreja se separe, para que a igreja venha revelar o poder, o perdão, o amor de Deus, a glória de Deus que está em Jesus Cristo. Mas o inferno também está trabalhando. Para quê? Para destruir, para calar, para contaminar, para adoecer, para vencer, dispersar a igreja do Senhor Jesus. Então nós somos igreja. Então eu preciso saber o que é que está acontecendo comigo neste inteirinho. Então, se você pegar Apocalipse depois do capítulo 4 até o final,
vai estar falando sobre 7 juízos de Deus, que acontecerão na terra quando estiver perto do fim. Não, peraí. Do capítulo 4 em diante, a Bíblia fala de 7 juízos. Aí a gente precisa entender o que é um juízo. Um juízo é uma sentença que é ministrada, aplicada, porque um mandamento, uma lei, uma ordenança de Deus não foi cumprida. Então, peraí, Deus tem uma expectativa com a igreja, Ele precisa que a igreja se posicione, Ele precisa que a igreja se renda, Ele precisa que a igreja caminhe com o céu, obedecendo algumas coisas, alguns preceitos, que foi Ele mesmo, a vontade dEle, a mente dEle que estabeleceu. Você sabe quais são esses juízos? Conhece eles? Vamos tentar falar, meio que, mesmo que ano passando, sobre alguns, né? Quantos a gente consegue. Primeiro está em Apocalipse 12, a partir do verso de número 7. Apocalipse, capítulo 12. Diz assim: houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançada fora o acusador dos nossos irmãos, que o acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, diante da morte não amaram suas próprias vidas. O verso de número 12: porquanto se elevem os céus e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhes resta pouco tempo. Quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca a água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Aí a gente precisa entender algumas coisas. Essa mulher, ela representa a igreja. Então, peraí. Houve uma guerra no céu, o diabo não pôde resistir, perdeu a batalha, ele foi lançado por terra. A antiga serpente, que é o diabo, Satanás, figurado em forma de dragão, lançou sobre a igreja um rio. Aí a pastora Cris, mas como assim? Lançou sobre a mulher um rio. Um rio significa água. Água tem a ver com instrução. Peraí. Então, o diabo ele lançou um monte de engano sobre a igreja. Então, pastora Cris, mas ele lançou... O que vocês acham? O diabo tem lançado engano sobre a igreja? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem estuda a história da igreja vai saber que durante mais de 1000 anos a igreja perdeu tudo, inclusive a palavra. Sabia disso? A palavra era ensinada nos templos em uma língua que as pessoas não entendiam. Então as pessoas elas não podiam ser instruídas pela palavra,
Porque a serpente jogou essas águas, esse dragão jogou essas águas sobre a igreja, e a palavra ela volta para o púlpito da igreja há 500 anos atrás. Você já comemorou o dia da Reforma Protestante? Deveria? A palavra volta para o púlpito para ser pregada, ela foi traduzida em grande escala, ela foi colocada nas mãos das pessoas, foi dado acesso ao conhecimento da palavra de 500 anos para cá. Aí se você parar para avaliar, quantas estratégias estas águas turbulosas do dragão têm causado dentro da igreja? Quantas pessoas dentro da igreja mergulhado nas águas do dragão, nas águas da heresia, nas águas do comodismo, nas águas da apostasia, pessoas que abandonam a igreja, estão na igreja sem de fato ser parte da igreja. A gente precisa entender. Então, peraí, pastor, o que a senhora está dizendo? Que quanto mais perto do arrebatamento, mais Deus vai permitir que se manifeste na terra juízos. Estes juízos, eles vêm, são permissões de Deus para que o seu povo se levante e revele a glória do Senhor, e para aqueles que rejeitam o seu Filho, que é o Alfa e o Ômega, e estejam experimentando desses juízos. Então, espera aí. Todas as sentenças que saem do céu, o mundo transforma em crise contra a igreja. Pega essa última peste, essa pandemia que começou em 2020. Quantas pessoas que vocês acham que durante a pandemia, em muitos estados brasileiros, muitas igrejas foram fechadas, os irmãos não puderam congregar, só podiam ir um pouco de pessoas, muitos dos irmãos nem iam assistir o culto de casa, e nesta frieza eles se acomodaram, e até o dia de hoje eles não retornaram completamente. Estão completamente saciados pelas águas do dragão, pelas águas da serpente. Se a gente pensar, pastor, por que o diabo trabalha para que a igreja não se reúna? Você sabe que o número de desigrejados é assustador, como nunca teve antes. Antigamente falava-se dentro do catolicismo: eu sou católico não praticante. Fui batizado na fé católica, acredito, mas eu não vou na igreja, eu não sigo os dogmas. Hoje em dia a gente encontra um número quase igual para evangélicos. Pessoas que não vão à igreja, não conhecem a Bíblia, não têm compromisso nenhum com o corpo. Jesus Cristo não dirige as suas vidas, pessoas que são guiadas pelos seus medos, pelos seus desejos, pelas suas próprias cabeças, e vão se isolando. Vem a pergunta, né? Por que eu não posso cultuar a Deus dentro de casa? Você já ouviu alguém falando isso? Por que eu não posso ser crente dentro de casa? Porque a palavra fala que é no ajuntamento da congregação que a glória de Deus desce e se revela. No afastamento da congregação, a frieza se instaura e toda sorte de confusão suplanta a revelação do Senhor. Então, espera aí. Há um trabalho do inferno nesses tempos. E nesses tempos o diabo está trabalhando mais acelerado. O diabo está trabalhando com mais avidez. O que tem orientado o trabalho do diabo nesses tempos
é o tempo que está acabando. Então ele precisa matar a fé, ele precisa matar a comunhão, ele precisa fazer, desviar o povo do Senhor, ele precisa fazer com que as pessoas elas se acomodem ao conforto espiritual. O que é conforto espiritual? Eu não preciso de colocar na minha cabeça que isso Deus deixa, isso Deus não deixa. Eu não preciso escutar a palavra e falar assim, a palavra está dizendo que a ninguém devais coisa alguma. Mas eu posso muito bem adotar, devo, não nego, pago quando eu puder. É um conforto emocional. E tudo bem, eu sou de Deus. E tudo bem, Deus é comigo. E tudo bem, ninguém tem o direito de me julgar. Não, mas você deveria. Não é isso que Paulo fala? Que quem não quiser ser julgado, precisa a própria pessoa julgar ela mesma. Tempos em que o diabo trabalha com muita pressa. E aí eu te pergunto, você sabia que o diabo está trabalhando com mais pressa? Que isso faz parte de um dos juízos de Deus? E que a modalidade da pressa são as águas, são o conhecimento errado, são as heresias. Você sabia disso? Você é a igreja. Você sabia disso? De verdade isso te importa? Porque o diabo sabe, as miríades de anjos que caíram com ele sabem, ele tem pressa, ele não perde uma oportunidade. E aí eu pergunto para a igreja, nós somos a igreja, você está tendo pressa? Pressa em permitir que o Espírito Santo venha te curar, para que você não seja aquele crente dodói, para que quando o diabo tocar naquela dor, você cair, despencar. Você tem essa pressa? Pressa de quê? De consertar a tua vida. Pressa de quê? De abandonar pecados. Pressa de quê? Pressa de buscar o Senhor, ter uma experiência com o Espírito Santo. Pressa em quê? Ler a Bíblia, entender você mesmo a palavra. Você tem que ler, você tem que entender, você entende uma coisa, a igreja sem a palavra, ela não é nada, ela não consegue nada. A igreja vive na expectativa do retorno, fala comigo, daquele que se assenta sobre o trono. Ele é o alfa e o ômega. Então, ou a igreja, através da comunhão, manifesta a vida de Jesus, ou ela vai estar bebendo das águas do dragão. Quanto tempo você gasta com seus estudos seculares? Pastora, eu tenho pressa de ganhar dinheiro. Eu passo o meu dia calculando como que eu vou fazer para ter aquela promoção, o que eu vou comprar, o que eu vou vender, eu sei lá, com que tipo de trabalho. Mas o meu foco é dinheiro, o meu foco. Lá em Mateus 24, nós vimos que o homem pode casar, ele pode trabalhar. Peraí, pode, mas isso não pode ser o foco da igreja. Estou conseguindo ser claro? Você pode trabalhar, você pode casar, você pode ter projeto, você pode ganhar dinheiro, mas isso não pode ser o seu foco. O seu foco eu estou em Cristo. Cristo está em mim. Os valores, a mente de Cristo, o coração de Cristo, o Espírito de Cristo, eu estou no Espírito de Cristo, ou eu estou na mornidão das águas do dragão. A minha pressa é outra. A minha pressa não tem a ver com quem é o alfa, não tem a ver com quem é o ômega. Ele diz assim, eu sou o caminho. Caminho em grego é rodós. A tua pressa não tem a ver com rodós.
não tem a ver com caminho. Deus tem que ser, Jesus precisa ser a sua direção. O inferno trabalha, grava isso. Então, espera aí, pastora. O diabo, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, o dragão, ele está soprando as suas águas sobre a mulher, que é a igreja, que sou eu e você. Para quê? Para que eu não me encontre correspondente com a, fala comigo, palavra. Porque Jesus Cristo disse que ele receberia o crente morto. Ele falou isso. Falou? Aquele que está lá em cima do muro há 50 anos na igreja, espiritualmente em cima do muro, emocionalmente em cima do muro, dividido entre essas duas vidas, a vida que ele aprendeu, as dores que ele carrega, as mazelas do passado, os medos que ele foi desenvolvendo, porque nem tudo na vida são flores, e a vida que te foi revelada em Cristo. Uma criatura que vive assim, dentro da igreja, prosperando. Pastor, mas vai prosperar, gente? Assim, vai. Dentro da igreja? Os mornos. E qual é o juízo? Jesus Cristo vai vomitar da boca. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Segundo juízo, Apocalipse 13, verso 5. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Qual é o segundo juízo? O segundo juízo tem a ver com autoridade dada por Deus para blasfemar. Pastora Cris, como assim? São pessoas que vão se levantar dentro da igreja com o coração cheio de ódio, com o coração cheio de mágoa, vivendo em fornicação, vivendo dissolutamente, sem nenhuma santificação, mas ele diz que ele é de Deus. Quem diz que é de Deus e vive da maneira com que Cristo não permite, o que você acha que ele está fazendo? O que é blasfemar, pastora Cris? Blasfemar é falar mal de Deus. Blasfemar é falar mal do povo de Deus. Blasfemar é falar mal do tabernáculo de Deus. Então, espera aí. Você já percebeu que as pessoas, elas têm uma ligação, uma aliança com os falsos irmãos? Você já percebeu que isso está virando tendência? A pessoa, ela faz parte de um grupo, ela aprende junto com aquele grupo, Deus vai transformando a vida dela junto com o grupo. Só que ela vive o contrário do que a Bíblia diz. Ela fica naquele grupo contra o grupo, dizendo que o altar persegue ela é sempre perseguida pelo altar, que estão mandando recado. Quem pregou, pastor, está mandando recado para mim. E vocês já viram que quanto mais blasfema uma pessoa, quanto mais no pecado está uma pessoa, quanto mais ofendendo a Deus, amaldiçoando a Deus uma pessoa está, mais os irmãos da igreja têm pena daquela pessoa e escuta aquela pessoa e acolhe aquela pessoa.
ainda gera uma revolta, que parece que a igreja que é ruim, a igreja que é ruim, a igreja que julga, a igreja que não acolhe. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das marcas da blasfêmia contra Deus é a fornicação. O que é fornicação, pastor? Qualquer forma de relação sexual fora do casamento. Ou entre duas pessoas solteiras, entre pessoas casadas, fornicação, mas é adultério, uma coisa mais séria. Isso se dá através de mídias sociais. Pastora, site de pornografia, eu não estou lá, eu só tô olhando, assim, eu nem estou me envolvendo fisicamente, mas assim, eu só estou assistindo. Está blasfemando contra Deus. Sabe por quê? Porque o corpo humano, ele foi criado para a habitação do Espírito de Deus. Deus, ele não mora em templo nenhum que foi construído por mãos. Paulo disse isso. Ele não habita em templo que mão construiu. Ou ele habita o seu corpo, ou ele não está na terra. Você entendeu? Por que é uma ofensa a Deus? Pastora, e essa homoafetividade? O que você acha? Que agora é moda, é crime. Você não pode nem dizer que não concorda, porque ganhou uma proporção na legislação que, se você não concorda, então você está julgando uma coisa que é de essência. Não, olha, ela nasceu menina, mas ela se sente um menino, então não é escolha, é uma orientação, o psiquismo dela é orientado, é assim que ela se identifica. Se você falar que você não concorda, você é passivo de ser processado. O que é isso? Blasfêmia? Nós estamos vivendo um tempo da blasfêmia. Agora, pastora Cris, por que Deus deixa? Persegue os santos. Porque, para e veja, toda pessoa que não quer se render, não quer limpar o coração, não quer falar a verdade, não quer fazer renúncia, não quer trabalhar em prol da obra, não quer ser parte do corpo, ela é contra e ela ataca quem faz. Ela arruma um jeito de dizer que quem está fazendo é do diabo. Ela é de Deus. Quem entende Jesus como Jesus é do diabo. Blasfêmia. Amaldiçoar Deus, amaldiçoa quem é de Deus. Pastora Cris, por que Deus deixa? Você sabe que eu estava escrevendo esse sermão e ficando meio apavorada. Gente, a gente sabe, mas quando você para pegar a Bíblia, para ir lá, para olhar, fala, gente, mas está muito mais evidente. Sabe o que Deus permite? Fala comigo, para o juízo. Porque aqueles que atacam a igreja, fala assim comigo, o nome deles não está escrito no livro da vida. Eles são, fala comigo, adoradores. Da besta. Você está pensando que a besta vai... pastora, a besta é só no final? Não. Aqui, os contornos para a manifestação do inimigo, o homem da iniquidade, ele já está acontecendo há muito tempo. Pastor, como é que eu sei? Olha para a igreja. Porque tudo que acontecer no céu, tudo que o céu mandar de flagelo para a terra, o diabo vai tentar atingir. Primeiramente, a igreja. A gente precisa entender. Jesus disse assim, vós sois sal da terra. O que você acha que é ser sal? Pastora, eu sou um agente secreto do reino. O que é isso? Eu sou um cristão, eu sou igreja, sou corpo de Cristo, mas eu passo desapercebido. Oração dentro do quarto. Leitura da palavra, quando acontece, trancado na minha sala. Eu não abro a minha boca, por quê? Se eu abrir a minha boca, eu vou gerar um inimigo. Então, eu coloco o meu ouvido para escutar toda sorte de doutrinas falsas, que são blasfemas, mas são meus amigos. Eu amo mais o meu amigo que blasfema do que Jesus, que é o meu Senhor, que está sentado no trono, me
peito, eu sou fechado mesmo, é com o blasfemo, mas eu quero vitória, eu quero, assim, por mim o pecado pode proliferar. Não, o pecado prolifera. Eu me associo com um adúltero. Eu não tenho coragem de abrir a minha boca e falar assim, meu querido, faz isso não, sabe por quê? Posso ler um texto para você? Ó, eu sou uma mulher casada, você está me olhando assim, estou percebendo um olhar diferenciado. Deixa eu te falar, na palavra, você está dentro da igreja, você é um adorador da besta. O juízo de Deus vai vir, todo amor, amor. Só que eu tenho um compromisso com ele me salvou. Eu era cega assim, eu não sou mais. Tem coragem de fazer isso? Se revelar? Não é sair se metendo, nem criticando, nem julgando ninguém, não. Se revelar. Porque é impressionante. Quando você se revela, o adorador da besta não encosta. Eu estou te falando, o adorador da besta não encosta. A pastora Débora fez faculdade comigo, faculdade mesmo, presencial, 4 anos sentada na carteira ali, faculdade que no currículo tem a aprovação do MEC, então uma faculdade secular. Então, toda sorte de heresia era ensinada. Comigo na sala as heresias não eram ensinadas, eram como heresia. Enquanto ninguém reagia, colocavam como doutrina. Quando eu levantei com a mão, eu disse aqui, não, mas isso aqui, eu tenho esse testemunho aqui, aconteceu isso aqui, botaram a violinha no saco, agora nós vamos aprender como heresia. Uma das formas de leitura, acabou. Quando você se posiciona como sal, mas você é um sal insípido. O que é um sal insípido? Um sal sem gosto. Aí, no dia do juízo, você vai assistir o flagelamento dos adoradores da besta, ou você vai ser flagelado junto? Porque não dá para enganar o cordeiro. Não tem jeito. Não, isso aí não tem como acontecer. Terceiro juízo. Apocalipse 14. Hoje, quando eu estava lendo isso, eu falei, meu Deus, será que eu fui bonificada ou fui punida? Um terceiro anjo seguiu dizendo, em alta voz, se alguém adorar a besta, a sua imagem, receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá, o vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos, somos nós, dos santos anjos do Cordeiro. A fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso de dia e de noite. Aqui está, gente, vale a pena perseverar. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Você vai ver, porque eternamente eles vão beber do cálice da ira de Deus sem mistura. O sofrimento deles vai arder com fumaça, para todos sempre. Então, ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. O que vai acontecer nesse inteirinho? Sabe aquelas pessoas boas, santas, usadas por Deus? Vai morrer do nada. As pessoas boas. Aí você vai dizer assim, pastora, vai morrer do nada. Deus disse isso. E por que eles morrerão? Não sei, só que Deus me fala, vai um dia revela. Porém, eles serão os felizes, bem-aventurado feliz. Feliz porque estes morreram antes do sofrimento, do flagelo forte se manifestar. Sabe uma coisa que eu não consigo entender?
crente que tem medo de morrer. Não, o crente não pode ser suicida. Eu vou me matar. Vou comer torresmo de manhã, de tarde, de noite. Se eu morrer, eu vou pedir para Jesus. Não é assim. O crente não pode ser suicida. Mas aqui, entende uma coisa. A morte não pode ter o mesmo significado para o ímpio e para o crente, minha gente. Para o ímpio, a morte é o fim. Para o crente, quem sabe? Hã? É o início comigo. Para o ímpio, a morte é o fim. Para o crente, é o começo. Então, peraí. Alguns morrerão e não haverá uma explicação. Só que de que sofrimento que eles não terão que passar? Negociar as suas vidas por um prato de comida. Aceitar o sinal da besta para poder comprar e vender e negociar. Pastor, a vacina é o sinal da besta. Não dá besta de tudo quem pensa assim. Não que não seja besta e vacine, mas essa obrigatoriedade, quem não tem o cartão com todas as doses, não entra, isso já é um ensaio. Isso já é um sinal. Não que a vacina não, mas já é um ensaio. Ou se você não tiver isso aqui, então você não participa. Então você não compra, então você não vende. O que é que o sinal da besta ele quer fazer com a igreja? Outro ponto que a gente precisa entender. Ele quer impedir os cristãos de assumirem a sua fé. Dá uma olhada e vê se já não tem um bom sombreado disso acontecendo dentro da igreja. Aqui, eu não preciso falar, eu testemunho dentro da minha casa, ninguém precisa saber qual é a minha profissão de fé. Trocam o testemunho de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o que é que vai vencer a besta, o anticristo, o pecado, a morte? Fala assim comigo. Testemunho de Jesus. Você sabe o que a igreja tem? Fala comigo. Testemunho de Jesus. Ou seja, do jeito que Jesus faz, do jeito que Jesus sente, do jeito que Jesus caminha, é do jeito que a igreja faz, é do jeito que a igreja sente, é do jeito que a igreja caminha. Não de maneira perfeita como Jesus. Mas o pecado na vida do cristão tem que ser o quê? Eu lembro do meu pastor, quando era adolescente. O pecado na vida do cristão, ele tem que ser acidente. João falou que aquele que é de Cristo, ele não vive pecando. Quarto juízo. Apocalipse 16. A partir do verso 15. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Eu vou ler de novo. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante, que conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não sejam vistas a sua vergonha. Aí a gente precisa entender o que é que a roupa, ela representa na Bíblia. O que roupa representa na Bíblia? Roupa representa ação de justiça. Os convidados foram colocados para fora da boda porque eles não estavam de roupa adequada. É como se eles dissessem assim, eu não posso casar, eu não posso, porque a questão né? Eu me alianço com o pecado, eu me alianço com as coisas das trevas, de forma que eu mancho
minha essência pelas minhas práticas. E aí a gente precisa entender que nós podemos ter tudo, não podemos ser abduzidos por nada. Como assim? Você pode casar? Posso casar. Mas peraí, o que é mais forte? O meu casamento ou Jesus? Você pode ter um filho? Pode. Mas peraí, o que tem mais relevância para você? Seu filho ou Jesus? O seu trabalho ou Jesus? A Bíblia, falando de maneira mais prática, Deus não gosta quando as coisas trocam de lugar. Fica mais fácil para a pessoa entender. Quando Saul saiu do seu lugar, ele saiu do lugar de rei, ele assumiu o lugar de sacerdote, Deus ele acabou com ele. Pastora, mas assim, como é que a igreja está sujando suas vestes? Vamos pegar um exemplo. Quem é de uma outra geração, eu acho que fica doido da vida de ver como essa geração educa os seus filhos. A mãe e o pai estão conversando, aí de repente fala assim, peraí, calma, vou interromper a nossa conversa, por quê? A fulana quer falar. Aí você vai ver a fulana desse tamanho aqui. Ó. Mas ela dá um gritão. E aí a conversa tem que parar. Porque quem está falando? A fulana, que é desse tamanhozinho aqui. Aí segue a conversa. Aí fala assim, ó, tem que parar a conversa agora porque o Beltrano, que é desse tamanho, está erguendo a perna. Ele conseguiu, ele ergueu a perna, aí a gente tem que parar, todo mundo interrompe a conversa. Vamos bater palma, porque o fulaninho Davi ergueu a perna, reunião do grupo de louvor. Aí Davi veio e dá uma pirueta, desliza com tênis. Ele fala, para todo mundo. Gente, ele conseguiu deslizar. Vocês estão entendendo? Tira a criança do espaço que é dela, do lugar que é dela, dá para ela uma majestade que ela não tem. Coitada dessa criança, mas coitada de verdade, porque ela vai crescer acreditando de verdade que ela é a última bolacha do pacote, que ela não pode ser contrariada em nível nenhum. A criança nasce numa família. É um relacionamento que já existia, correto? Mas a criança vira o centro, a prioridade absoluta. Aquela criança nasceu quando já existia um relacionamento. Ela vai crescer e ela vai casar. E aquela família vai ficar. Mas aí o pai e a mãe para tudo. Tem pai que vende a casa que mora. Aí depois fala assim, fui colocado no asilo. Claro. Você vendeu sua casa, colocou no nome do filho. Tudo que tem, é tudo no nome do filho. Tudo é o filho que manda, tudo é o filho que faz, é o filho que determina. O que você é para o filho? E eu já conversei com vários rapazes, moças, que foram criados assim. Você tem que ver a loucura, porque às vezes a criança não tem problema mental. A educação faz ela ter. E não reverte, não. Ele fala assim, mas a minha mãe não é. Quem é que mandou ela me ter? Eu não preciso ter gratidão, não, Nelson. Eu não pedi para nascer. O meu pai trabalha, se mata. Eu não preciso reconhecer, não, porque a televisão é minha. Eu fico em casa o dia inteiro, meu pai chega, ele quer assistir o jornal, mas eu vou assistir Carinha de Anjo, porque... Eu estou assistindo Carinha de Anjo. A prioridade é da criança. Coloca lá na Carinha de Anjo, ninguém assiste mais nada. A criança liga o telefone, a criança liga a televisão, todos os horários. Você pode ter tudo. E isso já veste. Você está trocando de lugar as coisas que Deus estabeleceu. Relacionamento entre marido e mulher. Tem gente que troca de lugar. O que tem de homem bobão, chorãozão, molengão, ele fica dependente da mulher, para tudo, qualquer coisa ele fica magoado, ele não segura nada, ele faz biquinho, ele é o primeiro a dar péssimo exemplo para a família.
Não foi nesse aqui, desculpa, irmãos. Não foi nesse lugar que Deus colocou os homens. A mulher também. Não é daqui da igreja, mas... Aí, vai atender casal. Pastora, se eu for falar o que é, tem separação que ela não aceita. Jezabel. Você quer trocar de lugar? Troca. Saiba que você está sujando as suas vestes. Você não vai conseguir entrar. Você não vai conseguir ser recebido pelo poder. Agora, o sexto juízo, já estou terminando. Vai dar para falar o sétimo. O quinto juízo. Apocalipse 18, 3. Diz assim: pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu que dizia: saia dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribua-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para uma porção dupla no seu próprio cálice, o 7. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, com a glória e o luxo que ela se entregou, e em seu coração ela se vangloriava: estou sentada como rainha, eu não sou viúva e eu jamais terei tristeza. O que a gente precisa entender? O que a Babilônia representa? O adultério espiritual. Por que as nações se adulteraram com ela? Por causa da mercadoria que ela oferecia. Pastor, o que é a mercadoria da Babilônia? Para Davi, o povo de Berseba. Para Jeroboão, os bezerros que ele sacrificou lá e isso trouxe para ele uma segurança diante do povo. Para o Sansão, a Dalila. Qual é a mercadoria da Babilônia? É aquela que conversa com o seu desejo. Qual é a mercadoria mais moderna da Babilônia? Lançamento. Fala comigo, celular. Fala, o que a Babilônia fornece ocupa o lugar de Deus na sua vida. Fala, pastor, mas o celular, ele ocupa o lugar de Deus na minha vida? Responda você. Você gasta mais tempo falando com Deus, orando a Deus, meditando em Deus, ou assistindo coisa no celular? Pastora, que eu assisto no computador, no tablet, eu assisto na TV mesmo, nessas smart, então eu assisto na TV mesmo. Eu gasto muito mais tempo envolvido com essas tecnologias do que com o Senhor. Então, peraí, o que você está garantindo para você? Uma sentença. O que eu preciso fazer? Sair do meio dela. Peraí, eu não posso me deixar governar, influenciar pelo sistema do mundo. Você é crente? Então, grava isso aqui. Você é crente? O mundo tem que ser contra você. Você é crente? E o mundo tem que te perseguir. Você é crente? O mundo tem que te rejeitar. O mundo, a família. Por quê? Porque você não fala a linguagem deles. Você não está debaixo da cobertura espiritual desse mundo. O que faz sentido para o mundo não faz sentido para você. Não vos conformeis com este mundo. Sabe por que o evangelho é chamado de protestantismo? Porque Jesus era protestante. Por que Jesus morreu? Jesus, pastor, ele morreu pelos meus pecados. Sim, mas não foi essa causa que o Sinédrio, Roma e os fariseus condenaram ele, não. Ele foi condenado por isso.
Essa é a causa. Eles não sabiam. Por que Jesus Cristo foi condenado? Porque ele denunciou a religião. Ele falou que para ser de Deus, a purificação tinha que vir de dentro para... Ele falou assim, o que contamina o homem? O que entra pela boca? É comer com a mão suja? Não. O que contamina o homem? O que sai da boca. O que é que ele falou? Que quem não tivesse um coração sincero, quem não fosse verdadeiro, quem não amasse de verdade. E aí todo mundo ficou desesperado. Todo mundo, ninguém concordou. Por que ele foi sentenciado à morte? Porque ele revolucionou. Sabe o que a gente está acostumado? Viver de aparência. Às vezes você vira inimiga de uma pessoa, você fala a verdade para ela. A sociedade é hipócrita. A igreja não pode ser. A pastora tem que ser. Por que eu não posso ser hipócrita? Dizer que sou, mas não sou. Dizer que faço, mas não faço. Ter discurso de quem faz, prática e sentimento de quem não faz. Mas por quê? Sexto Juízo, Apocalipse 21. A partir do 1. Eu vi descer do céu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar não existia mais. Fala assim comigo, vai chegar uma hora que essa vai ser a minha realidade. Amém? Você vai olhar para a terra, passou, e o mar passou também. E agora? Agora eu estou num novo céu, eu estou numa nova terra. Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tiver sede darei de beber gratuitamente da água da vida. O vencedor lhe dará tudo isso, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Vai para a sessão. Mas os covardes e incrédulos, meu Deus, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que age com enxofre. Essa é a segunda morte. Covarde e incrédulo. A outra tradução diz covarde e tímido. Por que essa lista não começou com os piores pecados? Porque os feiticeiros, não, pastor, o criminoso é pior. Então vamos lá, os homicidas. Os depravados, fornicados. Por que começou com timidez e medo? Fala assim comigo, a timidez. E o medo são os pais de todos os outros pecados. O que é uma pessoa tímida? Grava e fala comigo. O tímido é aquele que nega a honra de Deus, a honra do Senhor Jesus. Porque a pessoa é tímida, ela tem medo. Então ela não assume, ela não evidencia, ela não testemunha e ela não faz. Pastor, então peraí. Timidez e medo, pavor, é um juízo? É. O que o tímido e o medroso faz? Fala assim, ele coloca o evangelho em segundo plano. Pastora, sabe o que acontece? Eu conheço um monte de gente que o evangelho para ela é segundo plano. Mas ela só prospera
nada de ruim acontece com ela. E às vezes uma pessoa que está priorizando Deus, ela está penando, está sofrendo, ela está sendo perseguida. Por que que o céu deixa? Posso ser sincera? Estamos vivendo uma época em que a maioria dos apóstatas, os mornos, os tímidos, ele não... Por que é tímido? Porque ele não rende o coração a Jesus. Ele não assume. Jesus não é primeiro lugar. O que te faria sair da presença de Deus? Tem alguma coisa? Se tem, você é um tímido. É isso. O que te faria não fazer com toda a sua força, que não seja soço com Deus, não? Ai, Deus colocou o evangelismo na minha mão. Aí eu vou fazendo assim, ó, aquele passinho assim, ó. Estou fazendo, ó. O que Eclesiastes falou? Você podia gravar esse versículo. Tudo que o Senhor colocou na minha mão. De novo, tudo que o Senhor colocou na minha mão, eu fiz com toda a minha força. Ó, eu não tenho força para fazer um monte de coisa, mas a obra de Deus eu tenho. Ela vem. Eu, de fato, levanto dos mortos. Está chegando a hora do culto, eu levanto os mortos. Tem alguém morrendo, eu levanto os mortos. Se eu estiver morrendo, eu levanto e vou. Por quê? Foi uma decisão. Uma decisão tomada por um reconhecimento de quem é o alfa e quem é o ômega. Quem é o rodós, quem é o sentido de tudo para mim. Pastora, mas e aqueles que são mornos, ficam dentro da igreja e ainda parece que eles se dão bem, vão se dar muito mais. Mas por que, pastora, que Deus deixa? Por que, pastora? Para o juízo. Foram separados para o juízo. E finalmente, 7, Apocalipse 22. Eu vou ler só o verso 10. Diz assim. Então me disse: não segue as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. O 7º juízo. Entenda, o evangelho, ele provoca uma separação dentro da alma da pessoa. Quando você entende a palavra, é porque, infelizmente, poucos são os que pregam o evangelho. As igrejas pregam palavras de motivação. Hoje você vai sair aqui abençoado, hoje Deus vai te louvar e te glorificar, hoje você vai ser recebido como a última bolacha do pacote, glória, glória, vai embora, você é o fofo da mamãe, Deus reconhece, respeita as suas dores, bilu-bilu, e vai embora. O evangelho não. Quando o evangelho é entendido, ele dá uma pedrada em quem está em cima. É por isso que a gente precisa pregar o evangelho. O evangelho, quando é pregado, pastor, eu estou aqui em cima do muro, vai a pedra, pá! Ou a pessoa vai cair dentro do time de Cristo, ou ela vai cair fora, ou ela vai dizer assim: eu vou me limpar, me purificar, me consertar e santificar. Ou ela vai falar assim: não, que igreja doida, é pastora rígida. Eu entrei lá, saí até atordoada. Eu não gosto de ouvir essas palavras que me incomodam, não, que diz que eu não posso ter medo, que diz que eu tenho que enfrentar o medo, que eu tenho que me definir, que eu tenho que fazer. Não, pelo amor de Deus, eu não matei, meu pai é soco. E aí ele vai se entregar. A sujeira, a loucura. É real. Ele vai ficar, o estado dele vai degradando e piorando. Ele vai se definir. O verdadeiro evangelho
ele traz definição do coração para a alma. Espera aí. Então, entre a ascensão e o retorno do Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é e há de vir, que se assenta sobre o trono. Enquanto isso, ele e o inferno estão com fogo na igreja. Espero que você tenha entendido isso. Deus, para fortalecer, revelar, instruir, livrar, se comunicar e salvar, curar, libertar através dela. E o diabo para contaminar. E você viu que ele está agindo mais rápido porque ele sabe que o fim está próximo. O crente não sabe. O crente não acelera o passo, não, mas o inferno está lá, todo vapor. Derramando sobre a igreja toda sorte de água imunda. Apostasia. Nunca teve tanta apostasia. Comodismo. Morridão. Depravação. Peraí. Então, já está em curso 7 juízos. Satanás agindo com pressa, querendo reunir o tempo. Um espírito de blasfêmia contra Deus. O que é isso? Você acha que o mundo vai melhorar? A cada dia os valores vão ser mais invertidos. A cada vez mais o certo vai ser errado, o errado vai ser certo. E quem segue o errado é errado, coitado, está perseguido, discriminado e vai sofrer as consequências. Os bons, né? Santos, muitos santos morrerão. Quando eu vi esses eu falei, meu Deus, eu não morri. Será que não foi um prêmio? Será que não era para eu me livrar? Eu tive que ficar aqui. As vestes precisam ser lavadas. Não troque as coisas de lugar. Você é um homem. Gaste o tempo. O que é um homem de Deus? Você é uma mulher? O que é uma mulher de Deus? Você é filho? Como é que deve ser o seu trato com seus pais? Se os seus pais foram crentes, se eles não forem, como é que é? Porque você tem que agir diante de Deus no seu lugar. Deus não permite. É uma blasfêmia contra o céu. Quando as coisas são trocadas de lugar, Deus não aceita e Ele não permite. Mais um juízo. Precisamos sair da Babilônia. Não podemos ficar contaminados com a espiritualidade dela. Não podemos negociar, comprar suas mercadorias. A igreja do Senhor precisa aprender, de uma vez por todas, a falar não para o pecado. Não pode ser tímida e nem medrosa. Você tem medo? Então você não encontrou Jesus, minha gente. Você encontrou Jesus? Fala assim, eu encontrei Jesus. Eu vou seguir com Ele e nada mais importa. Aqui as pessoas sofrem 20 anos, 30 anos, 50 anos e não tem coragem de fechar com Jesus. Eu fico pasmo com isso. Um dia eu fechei com Ele. Eu tinha 24 anos. Eu olhei para a minha vida, Livaldo, e falei assim, não vai dar. Aqui. Ó, já comprometi o meu sucesso demais. Não vai rolar. Bom, então eu vou entregar para o Senhor. Mas entreguei tudo? 100%. Entrega. Entrega. Não seja tímido e nem medroso. Você está diante do Cordeiro. Que o Espírito Santo fale com mais poder em seu coração.